Grande parte dos alunos dizem que esse livro é o mais difícil da lista do vestibular FUVEST. Poemas escolhidos do senhor Gregório de Matos Guerra, vulgo Boca do Inferno. Eu não sou muito de ficar falando de vida pessoal de ninguém, inclusive de escritor, mas tem alguns bafões aqui da vida do Gregório de Matos Guerra que é importante a gente falar. O Gregório, baiano, ele ficou 32 anos na Europa, em Coimbra, Portugal. E nesse tempo que ele ficou lá, enquanto ele foi e depois ele voltou, a família dele, que era proprietário de engenho, de fazendas, etc e tal, começou a perder poder. Os fazendeiros nessa região brasileira começaram a perder um certo prestígio e, sobretudo, poder. Por quê? Os comerciantes ingleses, sobretudo ingleses, eles começaram a ocupar esse espaço. Quando o Gregório de Matos sai de lá e vem para cá, meu amigo, minha amiga, você fica 32 anos na Europa e depois você vem para cá. Vai dar merda, viu? Ele chega no Brasil com a linguinha dele, ó, soltando farpas pra todo lado. Por isso, o apelidinho do bonitão, Boca do Inferno, por causa da poesia satírica dele. Você acredita que aqui no Brasil eles tentaram fazer com que o Gregório de Matos Guerra fosse padre? Ele recusou, óbvio. E aí ele vai sofrer uma série de retaliações, porque a linguinha dele, ele jogava farpas para todo lado, a língua vai para lá, a língua vai para cá, ele aprontava com vontade. E aí o que vai acontecer? Gregório de Matos Guerra vai ser expulso do Brasil. Inclusive o governador baiano não deixa nem o Gregório de Matos voltar mais para o estado da Bahia por causa da língua perigosíssima dele, que era do Gregório de Matos, que era doutor em Direito pela Faculdade de Coimbra, que tem uma tradição aí fudida. Pessoal, qual que é o ano de publicação desse livro? Olha, esse livro foi publicado em 1975, porém o Gregório de Matos Guerra, você sabe que ele é um escritor barroco, um escritor do século XVII. Só que no contexto do Gregório de Matos Guerra, ele escrevia os poemas e dava para os outros, rasgava, jogava fora. Inclusive tivemos um maior trabalho do planeta para atribuir a alguns poemas a autoria do senhor Gregório de Matos, tá? Então tem essas complicações, porque você sabe muito bem que o Brasil vivia sobre o pacto colonial. Nós não poderíamos ter, em hipótese alguma, o quê? Editora aqui, a gente não podia importar nada de lá para cá, não é? Então isso limitava bastante a produção literária brasileira, certo? Mas é um livro do barroco, eu já vou comentar isso melhor contigo. Qual que é o gênero literário? Esse livro, ele é uma produção do gênero lírico, grande parte dos poemas são líricos, são 173 poemas que esse livro compõe. Isso deixa você maluco. E na boa, deixa eu te dar uma dica aqui. Mas antes, você já deu um like aí? Dá um like no vídeo. Não deixe de curtir. Isso é uma forma de você falar assim: ó, Landim, tá massa. Continue produzindo conteúdo de qualidade pra gente. Porque assim, nós poderemos ser USP. Esse é o meu grande intuito. Meu fim maior aqui é botar você dentro da USP. Essa é a ideia. Então seja FUVEST, e pra cima FUVEST. Já curtiu? Deu like aí, bonitão, bonitona? Vamos pra cima então. São 173 poemas. Olha, na boa, é uma quantidade muito grande de poesia. Você pega a Mensagem do Fernando Pessoa, tem uma quantidade menor. Você pega o próprio livro do Drummond, também tem uma quantidade bem menor de poemas. 173 poemas barrocos. Meu amigo, isso vai dar uma canseira terrível pra gente que vai fazer essa preparação aí para o vestibular FUVEST. Dá trabalho, tem poemas muito complexos e muito difíceis aí. Qual que é o movimento literário? Olha, esse livro é uma produção do barroco brasileiro. O barroco brasileiro, ele tem uma tradição muito forte em receber influências do senhor Luiz de Gôngora. Professor, quem que é o Luiz de Gôngora? O Luiz de Gôngora é uma espécie de artesão da língua espanhola, tá? É alguém que está muito preocupado com os requintes da linguagem, ornamentando a linguagem. O barroco, eu sempre falo, que é a volta, da volta, da volta, da volta, da volta. Você pega os poemas do Gregório de Matos Guerra, ele fica de maneira circularmente desenvolvendo o mesmo tempo, mesmo tema. Então o barroco é a volta, da volta, da volta. E aí o escritor barroco,
ele é uma espécie de joalheiro. A pessoa está pensando no parnasianismo? Não, estou falando barroco mesmo. Ele é uma espécie de joalheiro. Ele vê a produção cultural dele como sendo um artefato muito bem construído, muito bem articulado. É essa a perspectiva do barroco, tá? Pessoal, então o barroco cultista, que é justamente esse jogo de palavras ornamentativas que vai quebrar com essa linearidade do verso. O barroco, ele quer fazer um negócio muito sofisticado. E aí, o que acontece? Quanto mais você quer sofisticar a parada, possivelmente mais a parada vai ficar difícil, né? Então são textos, na boa, bem difíceis, marcados aí por alguns dilemas típicos do barroco, como dúvidas existenciais, fusionismo, tá? O homem barroco é um sujeito cheio de contrastes, né? O que é melhor para mim, o céu ou a terra, o renascimento ou o teocentrismo? O que é melhor? O barroco vai tentar conciliar esses polos antagônicos. Você lembra lá na pintura barroca, nós temos o jogo entre o claro e o escuro. Então há um gosto muito intenso do produtor barroco a essas ideias contrárias. Por isso, no livro do Gregório de Matos Guerra, você vai ver uma abundância terrível de antíteses e paradoxos. Esse livro do Gregório de Matos Guerra é muito interessante porque, como eu te disse, ele sai lá de Portugal, vem para cá, e quando ele vem para cá, a dinâmica social aqui já vai ser outra. Há uma modificação social. E aí o Gregório de Matos Guerra vai ficar malucão. Falando ainda do livro de maneira mais objetiva, nós iremos categorizar esse livro aqui agora. Tudo que eu estou falando aqui para você é baseado no prefácio que está no seu livro da Companhia Brasileira, Companhia das Letras. Só essa edição desse livro que você tem que usar, não pode ser outra, porque de repente você vai estar lendo poemas diferentes que não estão na lista FUVEST. A preparação é FUVEST, então você tem que ficar esperto. Detalhe, uma dica que eu te dou para livros de poesia. Você leu e achou muito difícil? Tenta assistir a aula primeiro, depois você volta no livro, porque realmente poesia tem todo um trabalho muito mais arquitetado aí de planejamento, de estudo, do que tipo um romance, Terra Sonâmbula da vida, por exemplo, né? O Quincas Borba, por exemplo. Esse livro, ele tem todos os 173 poemas, eles podem ser organizados em 3 grandes categorias que também serão subdivididas. Quais são essas 3 grandes categorias? Primeiro, eu tenho a poesia de circunstância. Anota isso para mim, por gentileza, vai rascunhando. É claro que isso aqui, essa aula de hoje, que você já deu aquele like, já passou a seguir a gente, não é verdade? Acredita em você, neném. Esse livro, ele está respeitando alguns eixos temáticos. Todos os 173 poemas estão dentro de 3 grandes eixos temáticos. Quem fez esse pensamento aqui, o José Miguel Wisnik, professor da USP. Poesia circundante, poesia de circunstância. Landinho, eu não entendi. Vamos supor que você é essa bolinha aqui do meio. Tá vendo? Suponhamos, você é essa bolinha aqui do meio. Se virar, olha lá, ó. Ah, professor, o que é isso? Tá doidão? Então você é essa bolinha aqui do meio. O que circunda você? Aquilo que está ao seu redor. Então, quando eu falo poesia de circunstância, o que seria? É a poesia que o Gregório de Matos Guerra vai fazer sobre aquilo que o circunda, aquilo que está ao redor dele. No caso específico, o que está ao redor do Gregório de Matos Guerra? A Bahia, o recôncavo baiano. Então, é uma poesia que ele vai olhar para a sociedade baiana, para os costumes, para a história, para a economia, para a religiosidade, para a educação, para tudo, para a formação étnica. Esse cara, Gregorão, que é o nosso primeiro escritor, o cara é um carnaval fudido. A poesia de circunstância, ela vai se bifurcar em 2 áreas. Primeiro, eu vou ter a sátira social. Grande parte dos poemas está nessa vertente, sátira social. Então tem a poesia de circunstância, bifurquei aqui, ó, a poesia sátira social e a poesia chamada também de encomiástica. Primeiro, o que seria a poesia sátira? A sátira social do Gregório de Matos Guerra. É uma poesia que esse escritor ele vai lançar suas farpas, as suas críticas a todas as camadas sociais baianas. Todas. Ele não vai fazer nenhum tipo de distinção de classe. Eu vou falar do rico, vou falar do pobre. Não, de todo mundo. É justamente por causa dessa sátira social que o Gregório de Matos Guerra vai receber o apelido de quê? O epiteto de quê? Boca do Inferno, por causa da sua famigerada linguinha de serpente. O bicho tá mais custoso que sogra, não é não? Sogra, você sabe que normalmente tem uma linguinha perigosa. Desculpa, de repente você ama muito a sua sogra. 1000 perdões, tá bom? Então a sátira social, Gregório de Matos Guerra, ele lança suas críticas para todos os lados, seja político, seja índio, seja mestiço, seja preto, seja, enfim, ele vai descer a lenha. Então, dentro ainda dessa poesia de circunstância, que é dividida em sátira social e, coloca aí, ó,
poesia encomiástica. Se você pegar o dicionário, manda um Google aí, você vai perceber que encomiástico é uma poesia de bajulação do Gregório de Matos Guerra. Ele vai puxar saco de algumas pessoas lá na Bahia. Professor, mas espera aí. Não é meio contraditório isso, Landim? Você fala que o cara critica e agora o cara tá elogiando? Moçada, barroco é a arte da contradição. Barroco é a contradição. A essência barroca é a contradição. Então isso é uma contradição. Agora, não sofra não, sabe por quê? Você pega ali, ó, a sátira social, a gente tem tipo 60 poemas. Você pega a poesia encomiástica, você tem tipo 5 poemas. É uma quantidade muito limitada, tá? Então, a poesia encomiástica, ele vai fazer uma bajulação, vai ficar puxando o saco de algumas figuras públicas lá da Bahia. Bom, então, poesia de circunstância, 2 tipos. Agora você vai colocar aí poesia amorosa. Nós também teremos 2 tipos de poesia amorosa. Então, eu estou fazendo essas bifurcações aí, essas subdivisões. Poesia amorosa. Primeiro, eu vou ter a poesia lírica. Essa poesia lírica, o Gregório de Matos Guerra, ele vai falar das mulheres brancas da mesma classe social a que ele está inserido, e essas mulheres ele julga como sendo mulheres feitas para casar. Então, nessa poesia lírica, ele vai elogiar essas mulheres brancas da mesma classe que ele. Tem um poema aí que é o anjo no nome, Angélica na cara, isso é ser flor e anjo juntamente, ser Angélica flor e anjo florente, se não em vós uniformara. Então, ele vai comparar essa mulher a uma flor, é um anjo, para lá no final ele falar assim, ó, você não tem nada de anjo, você sabe ser muito mais flor do que anjo. Aí ele vai fazer toda uma defesa. Esse poema, esses elogios que ele foi fazendo à figura da Angélica, é um típico poema, né, poesia amorosa lírica. Beleza, professor? Beleza. Existe também dentro da poesia amorosa o quê? A poesia erótico-irônica. Essa poesia erótico-irônica, meu amigo, minha amiga, se você tem uma tendência feminista, você vai à loucura com Gregório de Matos Guerra. Por quê, professor? Porque ele vai esculhambar com as negras, mestiças, índias e freiras. Essa poesia erótico-irônica, o Gregório de Matos Guerra, ele vai explorar essas figuras femininas, ele vai objetificar, ele vai reificar essas mulheres, que ele julga como sendo mulheres não feitas para casar. Então tem mulheres que são para casar, segundo a ótica conservadora dele, e mulheres que não foram feitas para casar. Então a poesia erótico-irônica, ele vai esculhambar as genitálias, os corpos dessas figuras femininas. Professor, que terrível! Então ele vai dar essa derrapada, mas era um pensamento da época comum, bastante praticado pela figura masculina. Fechou? Fechou. Bom, e aí a última vertente poética dele, organiza no seu pensamento. Eu tenho a poesia de circunstância, que é dividida em 2, eu tenho a poesia amorosa, que é dividida em 2, e agora eu tenho a poesia religiosa, que não tem subdivisões. A poesia religiosa do Gregório de Matos Guerra, ela é construída com base em uma dualidade entre pecado e perdão. Tem um poema dele que ele fala assim: Jesus, eu pequei muito. Aqui é o tamanho do meu pecado e aqui é o tamanho do seu amor. Jesus, o meu pecado, ele pode acabar. O seu amor não. E se o seu amor não acabar, Jesus, é porque o seu amor é de verdade. Portanto, você é Deus. Então, se o seu amor é de verdade, logo você me perdoa, Jesus. Porque se você não me perdoar, é porque você não pode ser visto como sendo Cristo. Olha o migué do cara. Um detalhezinho importante para nós. O barroco, dentro do... Então, concluindo aqui a poesia religiosa, é uma poesia sacra, marcada pela dicotomia de pecado e perdão. É interessante que o barroco, ele é dividido em 2 vertentes também, que é o cultismo, que é a ornamentação, uso acentuado da função poética. Existe o barroco conceptista, cultista e conceptista. Ô prof, o que é o barroco conceptista? É o uso acentuado da função apelativa. São os torneios do pensamento retórico para convencer alguém. Então anota isso para mim também. Nos poemas do Gregório de Matos a gente pode ver essas 2 vertentes ao mesmo tempo, ok? Se liga então, não deixe de curtir o vídeo, passa a seguir a gente para sempre produzirmos conteúdo de qualidade para botar você dentro da USP, seja USP. Combinado? Então, até o próximo encontro. Quero pegar alguns poemas, analisá-los detalhe por detalhe. Aula de poesia, o mais importante é a mão na massa. É você pegar o texto e tentar compreender o texto. Fechou? Forte abraço, até o próximo encontro.